História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Novembro de 1379. Dona Maria Teles de Menezes, minha 22ª e 23ª avó, 10ª Senhora de Mafra e Ericeira, irmã da Rainha Dona Leonor Teles, mulher do rei Dom Fernando I, é assassinada pelo seu segundo marido, o infante Dom João de Portugal. Dona Maria Teles de Menezes foi casada, em segundas núpcias, com o infante Dom João de Portugal, que a assassinou por ciúmes causados por intriga de sua irmã Dona Leonor Teles. Dona Maria Teles de Menezes foi tetravó de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dona Maria Teles de Menezes, 10ª Senhora de Mafra e Ericeira, nasceu em 1338, morreu, assassinada pelo marido, infante Dom João de Portugal, Coimbra, novembro de 1379, era filha de Dom Martim Afonso Telo de Menezes, rico homem, mordomo-mori de Dona Aldonça Anos de Vasconcelos, neta paterna de Dom Afonso Teles Raposo, Menezes, e de Dona Berengária Lourenço de Valadares, e neta materna de Dom João Mendes de Vasconcelos, Alcaide-Mor de Estremoz e de Dona Aldara Afonso Alcoforado. Dona Maria Teles de Menezes era filha de Dom Martim Afonso Telo de Menezes e de Dona Aldonça Anos de Vasconcelos, era também irmã da Rainha Dona Leonor Teles, mulher do rei Dom Fernando I, de Portugal. Nasceu e morreu em data incerta, tendo casado com o grande fidalgo Dom Álvaro Dias de Sousa, senhor de Mafra e Ericeira, meu 22º e 23º avô, tendo este morrido em 1365. Era dama da infanta Dona Beatriz, filha de Dona Inês de Castro e do rei Dom Pedro I, tendo sido nestas circunstâncias que Dom Fernando I conheceu Dona Leonor Teles, a Leivosa. Depressa dissolveu o casamento desta e se casou com ela, contra a aprovação de sua irmã Dona Maria Teles de Menezes. O infante Dom João, de Portugal, irmão da infanta Dona Beatriz, apaixonou-se e casou em segredo com Dona Maria Teles de Menezes, o que desagradou à irmã quando veio a saber, uma vez que ela, ao casar com um possível herdeiro, se poderia tornar rainha. Assim, poderia ficar relegada para segundo plano a filha de Dona Leonor Teles, contra a qual se podia dizer que tinha sido fruto de adultério. Dona Maria Teles de Menezes acabou por ser assassinada pelo marido devido a este conflito de interesses, uma vez que Dona Leonor Teles disse ao infante Dom João que se não tivesse casado com Dona Maria Teles de Menezes ter-lhe sido proposto o matrimónio com a sua filha, herdeira do trono. Imediatamente, e depois de Dona Leonor ter ainda insinuado a infidelidade de sua irmã, Dona Maria, Dom João dirige-se ao palácio conimbricense de Sobrripas e mata a inocente senhora. No entanto, acabou por ser castigado com o exílio. Depois de morta Dona Maria Teles de Menezes, foi o infante Dom João, o pretendente com mais direito ao trono, encarniçadamente perseguido por Dona Leonor Teles. Sobre este drama refere assim Mariana Bona Trevisan, em Das Representações às Experiências Femininas Vividas, as irmãs Maria Leonor Teles na corte e na cronística portuguesas da Baixa Idade Média. Dona Maria Teles, Menezes, viúva com património considerável, casaria com o irmão natural do rei, o infante Dom João, de Portugal, para quem a união se mostrava vantajosa em termos principalmente patrimoniais. Os destinos das irmãs Teles de Menezes, apesar de ligados à corte régia portuguesa, seriam distintos. As irmãs e suas trajetórias seriam representadas na cronística de Fernão Lopes no século XV a partir de dois perfis femininos moralmente opostos, em termos de vícios e virtudes, de acordo com os valores da época, num contexto ligado à consolidação de uma imagem oficial da dinastia de Avis. O rei, Dom Fernando I, e namorado, teria deixado de lado o interesse que poderia ter por qualquer outra mulher, inclusive a afeição que tinha por sua irmã Beatriz. A intensidade de seu desejo por Leonor Teles ganhou fama, fazendo com que o marido desta enviasse mensagem para que ela voltasse logo para casa. Dom Fernando, homem mais poderoso do reino, não teria se agradado com semelhante mandato e em segredo teria falado a Dona Maria Teles, Menezes, para que fingissem que ela estava muito doente e, por isso, Dona Leonor Teles não poderia sair da corte. Neste momento, a figura de Maria Teles é delineada, em oposição ao que seria apresentado posteriormente a respeito de Dona Leonor. A irmã mais velha é então identificada da seguinte forma. Dona Maria era sesuda e corda, e foi muito turvada quando lhe esta ouviu dizer, viendo que perto tal a Aso el rei queria desencaminhar seu casamento que feito tinha com a infanta de Castela, mormente sendo sua irmã casada, e mulher de bom fidalgo como era, e ser seu vassalo, começou de lhe contrariar assaz muito. Portanto, apresentada como uma mulher sensata e sisuda, Dona Maria Teles é no discurso lopesiano, de Fernão Lopes, um marco de moralidade, pois tentou chamar a atenção do rei para a razão, ao argumentar que não era sensato o monarca descumprir o acordo de casamento que possuía na altura com a infanta castelhana e que não devia casar com mulher já casada com um legal vassalo seu. O infante, Dom João, de Portugal, e Dona Leonor Teles encarnaram contra-exemplos de virtuosidade feminina e masculina. De modo inverso, a figura de Dona Maria Teles seria representada a partir de um virtuoso modelo de caráter feminino. Dona Maria, viúva de Álvaro Dias de Sousa, além dos bens herdados do marido, também recebeu benefícios da parte de sua irmã que se tornara rainha. No entanto, a ligação entre as duas se modificaria a partir do enlace de Dona Maria com o infante Dom João, de Portugal.
Por volta de 1376, Dona Maria seria uma jovem viúva, ainda formosa e também uma mulher de posses, além de irmã da rainha. Na corte, a dama teria atraído a atenção do infante Dom João, que não ficou alheio a seu estado e condição. Dom João, de Portugal, que chega a ter um capítulo exclusivo na crónica a respeito de seus perfeitos costumes enquanto nobre cavaleiro, dotado das principais virtudes masculinas físicas e morais, teria revelado seu amor à dama. Esta, por sua prudência e discrição, na descrição cronística, tratou de deixar claro ao infante que se ele tanto a amasse deveria se casar com ela. Em um encontro furtivo em uma noite com Dom João, Dona Maria persiste em seu propósito de uma união legítima. Uma aia da dama dá o exemplo ao infante do casamento secreto de Leonor Teles com o rei Dom Fernando e o mesmo tipo de matrimónio realizado pelo pai do infante, o rei Dom Pedro, com Dona Inês de Castro. Elencando o desejo carnal do infante e o desejo de Dona Maria de assumir um novo matrimónio, Fernão Lopes relata o consórcio secreto que teria sido realizado entre o casal naquela mesma noite, sugerindo inclusive a consumação da união. Concordou seus prazíveis desejos, outorgando ele que a receberia e havia por sua mulher, e foi assim de feito que a recebeu logo, presente alvordantes, e outros de que musto fiavon, os quais logo se foram, e ela ficou aí, e satisfazendo um ao desejo do outro. Ela se partiu ledo, sem ela ficar triste, muito cedo ante manhã, o mais afastado de fama que se fazer pode. Mesmo tendo um filho com Dom João, de Portugal, Fernando de Essa, Dona Maria não seria poupada por este. O álibi para a morte da dama, sem maior temor e culpa da parte do infante, seria dado por um rumor. Fernão Lopes faria a condenação expressa de um boato levantado sobre a figura de Maria Teles. E dentre todos não se sabe quem, se da parte do infante, se da parte dos outros, foi levantada uma muito falsa mentira, que seu coração nunca dela pensara, dizendo que bem a poderia matar sem prasmo, porque era fama que dormia com outrem, sendo sua mulher recebida, e peraz de tais conselhos, jamais o infante não perdeu o cuidado de casar com sua sobrinha, e descasar-se de Dona Maria por morte, e se cumpriu aqui o exemplo que cá tanto que eles tal testemunho entre si levantaram, logo o infante determinou em sua vontade, de cedo a privar da presente vida. Assim, o cronista exaltaria a injustiça da morte da dama, ao mesmo tempo em que iria desfazer a honra do infante Dom João. Família e descendência. Dona Maria Teles de Menezes casou duas vezes, a primeira com Dom Álvaro Dias de Sousa, senhor de Mafra e Ericeira, meu 22º e 23º avô, de quem teve. Dom Lopo Dias de Sousa, sétimo mestre da Ordem de Cristo, casou com Dona Leonor Ribeiro, meus 21º e 22º avós. Dona Maria Teles de Menezes casou, depois do seu primeiro marido falecer, com o infante Dom João, de Portugal, filho do rei Dom Pedro I e de Dona Inês de Castro. Este casamento teve a influência da irmã de Dona Maria Teles de Menezes, a rainha Dona Leonor Teles. Tendo acabado tragicamente, quando por ciúmes, o infante Dom João assassinou a sua esposa, Dona Maria Teles de Menezes. Deste segundo casamento nasceu Dom Fernando de Portugal, senhor de Essa, casou com Dona Isabel de Avalos.